Hey, Shalom! Bem-vindo ao 15º episódio da série Aleph Beit. O alfabeto hebraico conta uma história, a sua história. E até agora você já descobriu que o líder de uma casa é um homem rico que abre a porta para a revelação do homem e ele nos equipa com a espada do Espírito e faz separação entre o puro e o impuro para poder nos convidar a subir com a mão dele para uma visão do trono de Deus, onde o rei está assentado diante dos povos, e lá saem os filhos, os descendentes, onde há muita vida. Nesse episódio, a gente vai descobrir um pouquinho como Deus vai tratar esses novos filhos espirituais que acabaram de nascer das nações. Se você não assistiu algum dos episódios, você pode conferir na playlist que está aparecendo na sua tela. Mas se você já está preparado, com o seu coração e mente bem abertos e talvez com até algum material de apoio para você fazer anotações, vamos lá! Bem-vindo à letra Samer. Essa é a 15ª letra do alfabeto hebraico. E ela vai nos ensinar um pouco sobre ciclos e coisas que se repetem. Antigamente, quando o alfabeto hebraico ainda não era desenhado com os caracteres que a gente tem hoje, se escrevia através de figuras, imagens. E a imagem que Samer representava era de uma cerca cheia de espinhos, para poder proteger o que estava lá dentro. Então, com o passar do tempo, foi se desenhando apenas esse galho cheio de espinhos para poder representar Samer. E depois, com o passar do tempo, isso foi sendo simplificado um pouquinho, apenas para o formato redondo dessa cerca, que é o que a gente tem hoje no hebraico moderno. Samer tem o som de S, um S bem limpo. Não tem uma forma final diferente, conhecida como sofit, e também não utiliza aquele dagesh lene, um pontinho no meio. É uma letra bastante simples. Cuidado na hora de escrever para não confundi-la com mem sofit. A diferença do mem final para o Samer é que Samer é um pouquinho mais redondo, mostrando uma cerca ao seu redor, enquanto Mem Sofit, que é o Mem final, ele é bem quadradinho, como se fosse uma caixinha d'água. Isso porque a construção dessa letra nada mais é do que a própria mão de Deus, que estava muito longe antes e chegou mais perto na letra Kaf, fechando ao seu redor, te protegendo. E isso faz você então ficar protegido aqui dentro. É a própria mão de Deus que está ao nosso redor por todos os lados. Por isso, Samer também está conectado com Yod, com o número 10. Falando na gematria, Samer é a 15ª letra do alfabeto hebraico. Por isso, está conectado com o número 15 na sua ordem. Mas o peso dessa letra, você já sabe que não é 15, porque a partir de Yod, nós estamos andando de 10 em 10. Então, quando a gente chega aqui em Samek, a gente tem o número 60. 60 é o número 6 completo, o número do homem trazido para sua perfeição organizacional. Então é o homem completo na sua organização, mostrando a necessidade que a gente tem nesse mundo terreno da proteção do Senhor. E ele faz isso enviando apoio para nós. Foram enviados 15 juízes para Israel para auxiliar a se libertarem dos seus inimigos. Também, por todos os lados do tabernáculo, existiam 15 itens, 15 objetos que estavam dispostos para poder mostrar que Deus estava por todos os lados deles. Esse é o significado principal de Samer. Deus está nos cercando por todos os lados, como um escudo realmente. Essa cerca de espinhos não é para nos machucar, mas é para poder impedir que outros animais selvagens ou criaturas espirituais do mal possam chegar perto de nós. É um muro de proteção no formato redondo de uma cerca para nos proteger, para proteger a letra Nun, que era um filhote ou um filho ainda novo, ainda jovem, que tinha acabado de nascer. Depois que um bebê nasce, a primeira coisa que ele precisa é de um colo, de uma proteção, de braços que fiquem ao redor dele e que o sustentem, que o segurem. Isso é o que Samer representa, o sustento, o apoio de Deus, quando ele nos segura nos braços dele.
vamos conhecer algumas histórias para se aprofundar em quem é Samek. A primeira delas é a gente lembrar que a natureza e nós mesmos funcionamos em ciclos. Existem alguns ciclos que são naturais, como por exemplo o ciclo da água, que evapora, forma as nuvens e volta depois pela chuva para os mares e rios. Existe o ciclo das mulheres, através das trocas hormonais e também da menstruação. Existe o ciclo das estações do ano, entre inverno, primavera, outono e verão, para regular a temperatura do nosso planeta. Existe o ciclo circadiano, que é o que regula os nossos mecanismos de sono e despertamento todos os dias. Entre tantos outros, as coisas vão se repetindo. A nossa vida não é tão linear, ela não é tão direta assim. As coisas elas se repetem para fazer a gente se aprofundar e continuar caminhando. A ideia de ciclo para Deus não é apenas um lugar onde a gente vai ficar dando voltas para sempre, para sempre, para sempre. Quando isso acontece, é porque o povo não está conseguindo avançar ainda. Por exemplo, nos 40 anos de deserto. Mas a ideia original de ciclo é que a gente vai repetir um processo e vai avançar, subir, como se fosse uma espiral. A gente vai sempre se aprofundar em mais intimidade, mais conhecimento com o Senhor. Então, toda vez que você passa por um ciclo, você não volta para o mesmo lugar, mas você avança um nível, avança outro nível, avança mais um, e assim por diante. Os ciclos anuais, mensais, de todas as festas do Senhor descritas na Bíblia, que vão continuar por toda a eternidade, são didáticos. Deus está querendo nos ensinar como funciona um ser humano e como a gente pode avançar profeticamente nele. Você já teve a sensação de que está vivendo alguma parte da sua vida de novo, mas agora com mais conhecimento, com mais inteligência, sabedoria, mansidão, domínio próprio? Essa é a ideia. Imagina que você está subindo uma montanha. Você não vai subir de forma reta. Normalmente a gente vai dando voltas na montanha para poder diminuir a inclinação, a gente conseguir caminhar melhor. Vai chegar um momento que você vai olhar para baixo e vai enxergar a mesma árvore que você já passou algum tempo atrás. Mas agora ela ficou mais para baixo. Você vai enxergá-la novamente, mas você mesmo já está agora num nível acima. Esses são os ciclos da natureza do Senhor, que servem para fazer a gente crescer e nos proteger ao mesmo tempo. Aquele Nun precisa crescer. E para poder nos cercar de todos os lados e nos proteger, o Senhor instituiu uma bênção, uma oração, que ficou conhecida como oração sacerdotal, que dizia: que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, e que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê shalom, te dê a paz. Os detalhes da Bíblia, quando a gente vai enxergando a linguagem original, são muito legais. Dá uma olhada nessa oração escrita em hebraico. Existem 3 versículos e no começo de cada linha está indicado o número desse versículo. Kaf junto com Dalet formam 24. Kaf junto com Rei formam 25. Kaf junto com Vav formam 26. Então, esses primeiros números que aparecem aqui são apenas para indicar o número do versículo. A oração mesmo está vindo depois. Quantas palavras existem nessa oração no idioma original? Você pode pausar esse vídeo e fazer uma contagem se você quiser. Sim, são exatamente 15 palavras. Exatamente o número de ordem de Samek. E agora, quantas letras existem nessa oração? Você também pode pausar esse vídeo para poder fazer a contagem. Se você contou certo, são exatamente 60 letras, o peso da letra Samek. De 2 formas diferentes, essa oração está conectada com a bênção do Senhor por todos os lados, fazendo a gente crescer em paz e nos mostrando um caminho. Deus está cuidando de nós, porque Ele sabe que a gente ainda não atingiu essa medida de sabedoria de forma completa e que a gente precisa da ajuda dEle para poder continuar. Provavelmente você não vai aprender tudo isso de uma vez só, mas você vai precisar repetir e assim ir se aprofundando. É legal a gente lembrar que Nun, esse filhote, esse filho pequeno, ele representa também a fidelidade de uma pessoa.
Ele está curvado porque ele é uma pessoa cheia da espada do Espírito, cheio do Espírito Santo, e que ele está se curvando, se dobrando diante do Senhor, porque ele sabe que ele precisa ser fiel às promessas que fez de cumprir a lei do Senhor. Quando a gente junta a fidelidade de um homem com o apoio do Senhor, com a ajuda que o Senhor vai dar para essa pessoa, nós temos a palavra nes, que significa milagre. Os milagres de Deus acontecem quando Ele mesmo apoia uma pessoa que está ali prostrada em fidelidade. Agora você já sabe o que significa milagre em hebraico. O escritor aos Hebreus disse que Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra, pela sua boca. E quando ele sustenta todas as coisas por todos os lados, ele está se referindo ao poder da letra Samek. Vamos dar uma olhada agora em algumas palavras que começam com essa letra para entender bem o sentido na prática. A primeira delas do painel é Samar, que significa exatamente confia em mim, encosta aqui, você pode apoiar e descansar ali no apoio do Senhor. A segunda palavra é Saval, que significa carregar. É esse apoio que os braços dão quando vão carregar algum objeto pesado ou alguém mesmo no colo. Depois disso, nós temos Sefer, que é o livro, pode ser até mesmo a Bíblia. Mas é um livro que, como um rolo antigamente, precisava ser carregado no colo. E ao mesmo tempo nos lembra que a palavra do Senhor, escrita para nós em um livro, é o que nos dá as condições e a força para poder carregar e apoiar a nossa vida. Utilizando as mesmas letras, existe a palavra Sofer, que é o escriba, aquela pessoa que escreveu o livro que veio antes. Através das suas palavras, a palavra do seu poder, do seu Yod, ele sustenta todas as coisas. Que bom que Jesus criou essa letra pra gente. E lembre que cada letra, na verdade, reflete um atributo de Jesus. Elas são fases, ensinamentos. E Jesus mesmo está presente em todas elas, do Aleph até o Tav, porque ele é do primeiro até o último. Então existem partes da nossa vida que a gente precisa ser apoiado, sustentado, carregado por Deus. E nós podemos confiar no cuidado dele em nos fazer crescer, evoluir e se aprofundar, sabendo que ele está nos protegendo com os seus milagres. É assim que uma criança que ainda está em desenvolvimento vai aprendendo a ver e falar muito bem. Nós precisamos abrir os nossos sentidos espirituais. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Mas antes de ir para lá, se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhum estudo que é postado por aqui. Que Deus abençoe a sua casa e proteja você com os milagres dele à medida da nossa fidelidade. Shalom!